Fala galera, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como escolher a melhor caixa de som automotivo para o seu sistema, passando algumas características e diferenças entre os modelos mais comuns no mercado. Vamos começar pelo modelo mais simples, a caixa selada. A caixa selada é conhecida tecnicamente por caixa de suspensão acústica. Isso acontece pois a massa de ar dentro da câmara não interage com o ambiente externo, funcionando como uma suspensão a ar para o conjunto móvel do alto-falante, proporcionando maior controle nas movimentações do mesmo. O resultado no som é uma resposta mais plana, de melhor qualidade. Nos graves, terá menor necessidade de aumentar o sistema com mais vias, além de perceber menor variação na intensidade dos graves ao trocar de estilos musicais. Nos alto-falantes de médio, terá vozes mais cristalinas. Outras vantagens ficam em relação à sua praticidade, que são: ela é fácil de ser projetada. Pelo seu ótimo controle, permite ser utilizada em volumes menores que em comparação à dotada. É geralmente aplicada em projetos com alto-falantes de médio, para quem deseja aproveitar o melhor desempenho nas altas. Em projetos com subwoofers de menor valor em RMS, onde não se tem muito espaço disponível, geralmente se utiliza um volume interno menor. Podemos destacar também outras características da caixa selada, como ela altera o valor do CMS do alto-falante relacionado ao conjunto de mola, subindo o pico de impedância e frequência de ressonância. Sua curva de resposta possui característica de um filtro 12 dB por oitava. Pode ser utilizada como bafo infinito, utilizando em torno de 3 vezes o valor do VAS. Na caixa dotada, conseguimos fazer com que as ondas traseiras sejam trabalhadas para gerar mais pressão sonora. Esse trabalho é feito em conjunto da massa de ar dentro da câmara e do duto, gerando atraso em determinadas frequências para que elas tenham a mesma fase das ondas geradas na parte frontal do alto-falante. Sendo assim, temos ganhos sonoros em determinada região. Esses ganhos podem ser de até o dobro da intensidade sonora, se projetada corretamente. Esta região de ganho geralmente é próximo do valor da frequência de ressonância dos alto-falantes, ou seja, proporciona um ganho nas frequências mais baixas, e é chamada de frequência de sintonia da caixa. Veja algumas vantagens em relação à selada. Por ter o duto, possibilita melhor troca de calor com o ambiente externo, proporcionando melhor desempenho ao conjunto ao ser utilizado por várias horas, e, consequentemente, menor risco de queima ao alto-falante, principalmente em modelos de maior valor em RMS, que têm temperatura de trabalho elevada. O ganho em determinada frequência pode ser ajustado, proporcionando um resultado sonoro diferente utilizando o mesmo alto-falante, ou seja, permite maior personalização. Como curiosidade, aliás, podemos dizer que temos 3 principais variáveis que alteram essa frequência, que são o volume interno da caixa, a área do duto e o comprimento do duto, onde, quanto maior a caixa em litros, menor a frequência de sintonia da caixa. Quanto maior a área do duto frontal, maior é a frequência de sintonia da caixa. Quanto maior for o comprimento do duto, menor é a frequência de sintonia da caixa. Vamos utilizar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se um projeto quer mais grave, diminuindo a frequência de sintonia, terá algumas opções: aumentar o tamanho da caixa, o comprimento do duto, ou diminuir a área frontal do duto. Mas lembrando, sempre considere os parâmetros do alto-falante. Veja outras informações sobre ela. Sua curva de resposta possui característica de um filtro de 24 dB por oitava. Possui 2 picos de impedância, um do duto e outro do alto-falante. Requer maior cuidado e atenção no projeto. Erros podem tirar vantagem da utilização do duto, gerar problemas de sopro, deslocamento excessivo do cone, group delay, baixa eficiência e etc. Uma dúvida muito comum é em relação ao tipo de duto utilizado. Qual é o melhor para a caixa acústica e quais as diferenças na sintonia da caixa? Na teoria, qualquer formato de duto, se bem calculado, poderá chegar ao mesmo resultado, não havendo diferenças de sonoridade. Ou seja, um duto triângulo, redondo ou régua podem ser projetados em uma mesma sintonia para um determinado projeto, como por exemplo 70 Hz. Em medições bem precisas, o que pode ocorrer
é que podemos ter variações bem pequenas nos projetos de dutos triangulares e régua, em comparação aos modelos redondos, por causa da maior probabilidade de turbulência nos cantos, principalmente em projetos com a velocidade do ar alta no duto. Porém, essas diferenças são extremamente pequenas. Uma coisa que o duto vai alterar e que podemos levar em consideração na hora da escolha é a construção da caixa, ou seja, dependendo de alguns fatores e os diferentes formatos, determinado tipo de duto vai casar melhor com determinado projeto. Deste modo, vamos separar os modelos de dutos mais comuns utilizados nos projetos para deixar mais claro suas vantagens e desvantagens. Vamos lá. O duto redondo é muito utilizado em alto-falantes subwoofers de menor valor em RMS e caixas de competição SPL. Suas vantagens ficam por conta de: seu formato cilíndrico oferece ótima rigidez estrutural na peça como um todo e pode ser utilizado com bom comprimento em materiais mais baratos e leves, como PVC. Excelente opção para projetos de menor custo e peso. Por terem a possibilidade de serem feitos desses materiais com bom resultado sonoro, outra grande vantagem fica na hora do ajuste da sintonia da caixa, pois, a partir do comprimento dele, o PVC pode ser facilmente recortado e posto no lugar novamente. Ótima opção para testes, quando se possui um RTA. Ainda possui algumas vantagens práticas, como seus tamanhos são fixos em polegadas, agregando acessórios mais práticos de se encontrar como cotovelos e ressonadores no mercado. Estes, aliás, são uma ótima opção para modelos com grande massa de ar presente no duto, pois diminuem a distorção, sendo amplamente utilizado em medições SPL. Suas desvantagens podemos destacar: na utilização com woofers, há uma necessidade maior da área de duto, sendo necessário colocar mais comunidade e o design ou aproveitamento da área frontal da caixa acabam sendo prejudicados. Por terem contato somente com a parede frontal da caixa e serem fabricados de materiais mais leves, são mais suscetíveis à trepidação, que podem diminuir o SPL. A utilização com cotovelos com dobras abruptas em projetos de alto desempenho podem gerar grande turbulência. São pouco utilizados em projetos com horns frontais. Vamos ver agora o duto triângulo, que é muito utilizado no Brasil para aproveitamento de espaço. Geralmente utilizado em 4 unidades, suas vantagens ficam por conta de: conseguem ocupar exatamente as sobras dos cantos da área frontal que o cone do alto-falante não ocupa. Logo, conseguimos colocar mais alto-falantes na área frontal, em um paredão, por exemplo. São fixados em 2 paredes laterais da caixa acústica, fornecendo ótimo travamento, seja para a estrutura da câmara interna ou para o horn frontal, por exemplo. Com essas características, são muito utilizados para alto-falantes de grave de 15 ou 18 polegadas, resultando em modelos de caixa full trap e também nas famosas Euclides. Porém, temos que ressaltar também que essas caixas são bem diferentes. Os modelos Euclides, DG, TS, etc., além de utilizarem um alto-falante invertido, tendem a ter 3 picos na curva de impedância: o do duto, o do alto-falante e o do horn frontal, proporcionando graves poderosos no forró, por exemplo, mas podendo apresentar algumas variações de intensidade ao trocar o estilo musical. As frontais sem horn podem apresentar respostas mais planas, variando menos entre os estilos, de um hip hop para um sertanejo, por exemplo. Se compararmos a mesma profundidade de uma caixa Euclides com um projeto similar frontal, como uma full trap, a Euclides vai proporcionar mais graves de ataque, sendo mais utilizada no Nordeste do Brasil. A full trap, mais graves profundos, sendo muito utilizada na região de Minas Gerais, onde são famosas as músicas de racha com graves. Sem a regra de profundidade, temos muitas variáveis. Assim como em um paredão com poucas limitações de espaço, pode escolher uma caixa Canyon para graves profundos em elevado SPL. Uma das suas desvantagens fica por conta da sua construção, onde é mais complicado de fazer curvas ou dobras internas dentro da câmara. Isso faz com que seja pouco utilizado em projetos com subwoofers emborrachados, onde nesses casos o duto possui grande profundidade e acaba proporcionando uma caixa com um comprimento elevado e design pouco prático, seja em projetos de competição ou dia a dia. No duto régua, podemos comparar algumas características dele com alguns pontos já citados nos modelos anteriores, como por exemplo,
Ele proporciona bom reforço estrutural à câmara, mas menos que os 4 dutos triângulos e com um menor aproveitamento de espaço na área frontal. Tem boa praticidade na construção e montagem da caixa, mas menos em comparação aos modelos redondos. Uma das suas principais vantagens fica por conta da sua flexibilidade na construção da caixa. Aceita muito bem as dobras, curvas internas do duto dentro da câmara. Consegue-se uma área frontal bem grande, sem prejudicar o design. Pode ser construído em tamanho exponencial. Casa muito bem em projetos com ou sem horn frontal. Com essas características, o modelo é amplamente utilizado em qualquer tipo de projeto, desde modelos para alto-falantes de médio até subgraves, seja automotivo ou profissional. Nos projetos automotivos, ele é muito utilizado com alto-falantes subwoofers de alto desempenho e também muito famoso por ser utilizado nas caixas de alto-falantes woofers de 12 polegadas, famosos projetos pancadão, onde, em ambos os projetos, consegue-se aproveitar melhor as vantagens de construção citadas, como as dobras internas, área frontal, horn e etc. Qual modelo de caixa que utiliza em seu sistema? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!